Foi? Oi. Pra mim, teu áudio tá bom. Tá, e o teu também tá bom pra mim. Gente, todo mundo consegue escutar bem? Tem que falar se meu áudio tá bom, porque na última vez falaram que tava meio baixo. Se alguém responder. Se alguém quiser responder assim, se o áudio tá bom, a gente agradece. Ninguém falou nada, sinal que tá bom. Ó, Ah, tá. obrigada, É, Joana. Não valeu, estamos sozinhos. graças a Deus. É, Então, então, vamos começar. então vamos começar. Ah, Vamos a de começar. Jéssica também. A Eu vou Carol. começar com o terço de São José, mas gente Tá, vamos lá. colocou. Pra todo mundo tá ok? Até chegou a cortar agora. Acho que tá bom. Assim, dá pra começar. Tá. A internet eu acho que tá falhando um pouquinho, mas. Tá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, Valei-me. 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 meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José. Valei-me, 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? valei-me, São José, São José, Valei-me. São José, São Valei-me. José, São Valei-me. José, Valei-me. São José, São Valei-me. José, São Valei-me. José, Valei-me. São José, Valei-me. São José, Valei-me. São José, meu Valei-me. glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José. Valei-me, 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 São José. São valei-me, José. valei-me, São José. valei-me, São José. valei-me, São José. valei-me, Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? valei-me, São José, São José, Valei-me. São José, Valei-me. São José, São Valei-me. José, São Valei-me. José, Valei-me. São José, Valei-me. São José, São Valei-me. José, Valei-me. São José, Valei-me. São José, Valei-me. São José, Valei-me. oferecimento. A vós, glorioso São José, ofereço esse terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejais a minha luz, a minha guarda, o meu guia, proteção, defesa, amparo, fortaleza e alegria, em todos os meus trabalhos, tribulações e agonia. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro vosso poderoso patrocínio, para que me alcanceis a graça que desejo. Peça a sua graça, São José, agora. Falai em meu favor, advogai a minha causa no céu e na terra, e alegrai a minha alma, para a honra e glória de Jesus, Maria e vossa.
Amém. Amém. Meu glorioso patriarca São José, rogai Rogai por por nós. nós. Gente, então vamos falar do livro da Glória Paulo de novo? Vamos continuar. Vamos continuar com o livrinho dela. A gente parou no outro mundo da vez passada, né? Uhum. Não sei se vocês lembram, mas a gente parou naquela partezinha que falava que ela estava enxergando aquela luz maravilhosa, uma entrada muito bonita, e que ela viu o sobrinho dela entrando, e que ela sentiu que ela não podia entrar lá. Acho que estão falando que o áudio tá meio baixo. Sério? Uhum. Eu não vi Bom, aqui. pra mim tá tudo bem. Alguém fala de novo daí qualquer coisa. Tá. Então, depois disso, ela vai falar do primeiro regresso dela. Como que acontece isso? Ela tava lá na maca. Então ela saiu dela e ela escutava o marido dela gritando para ela voltar. Volta, volta. Seus filhos aqui, sua família, você não pode abandonar tudo. E ela ali em coma, lutando contra isso. E os médicos, eu acho que eles nem podiam reanimar ela. Naquele momento, eles estavam reanimando, porque eles tiveram que esperar um tempão por causa do raio. Uhum. Então, toda aquela descarga teve que passar aquele momento, porque se eles encostassem no corpo deles no chão, eles sofreriam também. Então, teve todo esse período que ela estava fora dela mesma. Então, ela conta que ela voltou depois de 2 horas, ela ficou 2 horas no chão. Aí os médicos tentaram reanimar. Aí Deus concedeu ela voltar para o corpo dela. E ela voltando para o corpo dela, ela falou que a alma, ela conta aqui que a alma ela tem uma forma humana. A alma dela tinha uma forma humana, tipo como se fosse igual o corpo, só que aí ela foi entrar no corpo dela e sentiu uma dor enorme, como se fosse uma faísca e com muita violência entrei, porque o meu corpo parecia que me sugava para dentro dele. Doeu imenso entrar, porque saíam faíscas por todos os lados e eu sentia me encaixar dentro de algo muito pequeno, que era o corpo dela. Era como se o meu corpo, com esse peso e estatura, entrasse de repente numa roupa de bebê, mas de arame. Era o sofrimento terrível e a dor intensa da minha carne queimada. O meu corpo calcinado doía tanto, tanto. Ardia terrivelmente e saía fumaça e vapor. Ouvi os médicos gritarem: voltou a si, voltou a si. Eles estavam contentíssimos, mas o meu sofrimento era indescritível. As minhas pernas estavam muitíssimas negras. O meu corpo e os meus braços estavam em carne viva. O problema das pernas complica-se quando se considerou a possibilidade de amputá-las. Então vejam que aí é o momento que ela volta para o corpo dela, que daí ela começa a sentir os sofrimentos do corpo. Mas havia uma outra dor terrível para mim, que era a vaidade de uma mulher mundana, a mulher executiva, intelectual, a estudante, escrava do corpo, da beleza, da moda, 4 horas diárias de aeróbica, escravizada para ter um corpo belo, massagens, dietas, injeções. Bom, de tudo o que possam imaginar, que não é diferente hoje em dia. Não. Essa era a minha vida, uma rotina escravizada para ter um corpo belo. Eu costumava dizer: se tenho uns seios bonitos, são para mostrar. Por que escondê-los? O mesmo dizia das minhas pernas, porque sabia que tinha pernas espetaculares, bons abdominais. Mas num instante vi com horror como tinha estado toda uma vida a cuidar do corpo, porque isso era o centro da minha vida, o amor ao meu corpo. E agora já não havia mais corpo. Nos seios tinha uns buracos impressionantes, sobretudo o seio esquerdo.
que tinha praticamente desaparecido. As minhas pernas eram terríveis. Era como vê-las com pedaços vazios, sem carne, como carvão, pretas. Reparem que as pernas do meu corpo, que justamente eram as que eu mais cuidava e estimava, foram as que ficaram completamente queimadas e as que ficaram praticamente sem carne. Gente, o que é importante aqui? Ela voltou, ela tinha uma vida de vaidade. Aquela vida ilusória, aquela coisa assim, eu preciso cuidar de mim, mas nem tanto para mim, mas para mostrar para os Mostrar para outros. os outros. Eu preciso ficar bonita para os outros me acharem bonita, para sair mostrando por aí o que eu não devo nem mostrar. Uhum. Então essa era a vida dela. Então tudo aquilo que ela batalhou para conseguir no corpo, que era uma coisa que todo mundo vai perder um dia, ela se deparou num instante assim, ó, perdeu. Com um raio, tava tudo queimado. Não tinha mais nada. Então, olha a E, futilidade da vida dela, o tempo que ela gastou com coisas que ela perde num minuto. Num minuto e já olha não tinha mais. o que é interessante ali que ela fala no final é que as partes do corpo que ela mais gostava de mostrar era o que tinha sido mais danificado, digamos O assim, que tinha mais mais, queimado. mais Uhum. queimado. Então, nada é em vão, né? Isso do que Deus fez para ela foi para ela mesma conseguir enxergar isso nesse momento, né? Que aquilo que ela mais queria mostrar era o que estava na pior situação naquele momento. E era pra servir um testemunho depois, né? Porque olha, quanta Sim. coisa acontece quando a gente demanda um tempo com futilidades hoje em dia. A gente não presta mais atenção no que tá fazendo. A gente Uhum. gasta um tempo horrível com coisas que a gente não vai levar para a vida. É questão, vou dar um exemplo de dinheiro, que as pessoas guardam dinheiro, mas assim, ó, uma enorme quantia. Não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Também não Uhum. precisa gastar tudo, mas o bom senso, né? Você fica escravo, você está escravo do mundo, você não vive a sua vida, você vive para manter um corpo que você vai perder amanhã ou depois, você não vai estar aí. Eu me deparei com uma situação assim, quando eu fui num velório. No velório, quando a gente vai, a gente tem essa noção. Porque a gente olha pro lado e você vê uma pessoa num caixão. Só que a gente perde aquela noção de se imaginar naquele caixão, porque é onde todo mundo vai parar. Então a gente é um saco de osso, de carne. Claro que a gente tem que ter a convivência aqui. Mas você já pensou no depois? Tipo, pra onde que eu vou? Entende? Uhum. Inclusive, essa foi a pergunta que eu fiz, que foi do início da minha conversão, que eu ficava assim, tá, mas e depois? E depois? O que que acontece depois? Então é Tem um, importante se preocupar agora, porque daqui do mundo a gente não leva nada, nada. queria complementar falando que tem um curso do Padre Paulo Ricardo, se eu não me engano, é a escravidão digital. E aí, num determinado ponto do curso, assim, ele fala. O objetivo do curso, né, é falar como a gente tá refém, né, do uso do celular, das tecnologias e tudo mais. Mas, e aí, para conseguir consertar isso, ele fala que a gente tem que ter uma rotina, né? E nessa rotina a gente tem que ter horário para acordar, mas também para ir dormir. E que fazendo isso, todo dia a gente vai fazer um ensaio da nossa morte. E eu achei isso muito forte, sabe? Porque a gente realmente a gente não sabe quando vai acontecer. E quando a gente vai dormir, a gente não pode aquela tentativa de querer dormir e deixar tudo certinho, né? Mas quando a gente morrer, não vai ser assim, as coisas vão ficar inacabadas. E o mundo vai continuar, a gente estando aqui ou não. Então, todo dia, quando a gente deitar, por isso que é importante fazer exame de consciência, né? A gente rever a nossa vida, ver o que a gente fez de bom e o que a gente precisa melhorar. Eu acho engraçado aquelas pessoas que querem preparar um funeral, uma coisa bonita, um caixão, construir tudo direitinho para ser feito, né? Mas não sabe nem se vai acordar amanhã, É, entende? Então aquela coisa assim, eu vou deixar para fazer amanhã? Não. Isso na prática, na realidade, no mundo real não funciona, porque você não pode deixar para amanhã as coisas que devem ser feitas hoje. Hoje, uhum, não as coisas assim fúteis, não as futilidades, mas eu uhum. digo a sua conversão, o seu espiritual. É importante cuidar, porque, poxa, tanta coisa pode acontecer, um acidente de carro,
ou sei lá, eu, infarto, tanta gente morrendo assim, né? se você parar pra Tanta pensar, coisa. pessoas que a gente nem imaginava ali do nosso meio, assim, do nada, morre. É, E aí, como é que a vida da pessoa tava? Aí não adianta chegar lá no velório e dizer, ai, que lindo, tá descansando agora, virou uma estrelinha brilhando no céu. A gente ainda tem um pavor disso que eu nem, eu também. né, não, não Ou quando falam assim, ai, agora descansou. Mas descansou nada, a pessoa tu sabe, né, que a pessoa tá tá. lá agonizando, precisando da tua oração, e tu ali, ai, descansou eternamente. Não, isso é falta de senso com a pessoa, É. sabe? É Aí falta nunca de reza, nunca respeito. oferece uma missa, nunca reza um É terço, falta né? de respeito com o falecido. É muita É. falta de respeito. A gente não sabe, né, que a pessoa tá. Tá, vamos continuar? Pronto. Agora é a parte que ela vai falar do hospital. Então, vou continuar lendo aqui. Posteriormente, levaram-me para o hospital do Seguro Social. Ah, eu queria perguntar se dá para me escutar bem ainda, que agora eu vou começar a falar. Bom, Acho que ninguém vai responder, continuo. mas enfim, Tá, continua. se alguém responder e Se falar que alguém não se dá para ouvir, tu me acusar, avisa. a gente. Tá, pode continuar. Tá. E aí, rapidamente me operaram e começaram a raspar todos os meus tecidos queimados. Enquanto estava anestesiada, voltei a sair do corpo e fiquei a olhar para o que faziam os médicos ao meu corpo, preocupada com as minhas pernas. Então ela ainda continua, né? Mesmo Uhum. ela tendo essa visão espiritual já, dela saber que tem algo depois da morte, que ela esteve lá, que ela viu, mesmo assim ela ainda continuava presa às coisas do mundo, né? Presa à vaidade. Quando de repente, neste mesmo momento terrível e horrível, porque digo-lhes uma coisa, irmãos, eu era uma católica dietética. Toda a minha vida eu fui, porque a minha relação com Deus resumia-se a uma missa aos domingos, de 25 minutos. Eu ia à missa onde o padre falasse menos, porque me cansava. Que angústia eu sentia com aqueles padres que falavam muito. Esta era a minha relação com Deus. Então, olha aqui, eu não sei se foi, eu acho que é mais pra frente que ela cita que ela, por mais que ela não acreditasse em Deus, ela não faltava à missa no domingo. Ela É. continuava indo na missa, mesmo que era uma missa mais curta que ela procurava, mas ela continuava cumprindo o preceito, né? Mas o que eu queria falar aqui, ó, que ser católico não é cumprir leis, não é cumprir os mandamentos. Claro que isso é importante, que a gente precisa fazer isso, mas não é fazer com obrigação, porque ela fazia por obrigação, mas ela não tinha o amor, ela não fazia de bom coração aquilo, ela não estava feliz de estar lá na missa. Ela Ela estava não lá sabia o porque que ela tava fazendo, né? e ela estava lá com medo. Ela ia lá para cumprir aquilo porque ela tinha medo de ir para o inferno, né? Então É, ela, não ela tava ia para muito cumprir errado. uma ela ia para cumprir uma obrigação, não por amor. E Deus não quer a gente como escravo. Deus nos quer como filhos dele. E um filho ama o pai. Era esta a minha relação com ele. Por isso todas as correntes do mundo me arrastavam, porque me faltou a proteção da oração com fé também na missa. Então, como ela não tinha esse amor, ela acreditava em tudo, né? Anteriormente ela falou na reencarnação, que ela acreditava. O mundo arrastava para ela. Ela ia atrás daquilo que cabia no momento. Ela ia. Um dia, quando eu estava fazendo a especialização, ouvi um padre dizer que não havia inferno, e diabos também não. Foi tudo o que eu quis ouvir. Logo pensei comigo: se não há demônios e inferno também não, nesse caso vamos todos para o céu. Quem é que tem medo agora? Essa parte eu Gente, acho legal porque hoje em dia é assim. Não tem, gente, vai todo não mundo pro tem. céu. Viva a vida Nossa, do jeito que vocês viva querem. é. Depois vocês vão ter o céu de vocês, que vocês merecem. Se te faz feliz, né? É É, isso vai, aí. Segue a vida. faz. É, não luta nada contra. Não. Segue a vida. O que me dá mais tristeza agora, e que vergonhosamente lhes confesso, é que o único elo que ainda me mantinha na igreja era o medo ao diabo. E é isso que eu falei antes, né? Ela ia na missa porque ela tinha medo de ir para o inferno. E agora ela escutou que não existe inferno, que não existe diabo, então o que ela vai fazer na igreja? Pra quem não me... Para quê? Se eu vou morrer e vou ir para o céu, não importa como é que eu vou viver.
Quando me dizem que não existe inferno, eu disse imediatamente: bom, então vamos para o céu, não importa o que somos ou o que fazemos. Isto determinou o meu afastamento total do Senhor. Afastei-me da igreja e comecei a falar mal, com parvoíces. Já não tinha medo do pecado e comecei a estragar a minha relação com Deus. Comecei a dizer a todos que os demônios não existem, que são invenções dos padres, que são manipulações da igreja. Enfim, e comecei a dizer aos meus colegas da universidade que Deus não existia, que éramos produto da evolução, e consegui influenciar muita gente. Então aqui ela relata a estratégia do diabo, que naquela época já estava em ascensão e hoje em dia nem se fala, né? O que mais, uma das coisas que a gente mais vê é falar que o inferno e o diabo não existem, tá? E as pessoas, não, por mais que o medo não é que a gente tem que ir na missa por causa do medo, mas o medo é uma forma, pelo menos, né? Tinha medo, agora nem medo as pessoas têm. Perderam o medo. Tá pior. É. Mas olhem, que quando me vejo naquela situação, que susto tão terrível. Quando vi que afinal, sim, há demônios e que me vêm buscar. Eles vêm cobrar-me porque aceitei as suas ofertas de pecado e que sou o pagamento, porque os meus pecados tiveram consequências. Naquele instante, comecei a ver saírem da parede da sala de operações muitíssimas pessoas, aparentemente comuns e correntes, mas com um olhar de ódio muito grande, um olhar diabólico espantoso, que estremeceu a minha alma, e eu percebi de imediato que eram demônios, porque nas minhas carnes havia uma sabedoria especial. Compreendi que a todos eles devia algo, que o pecado não foi gratuito, e que a principal infâmia e mentira do demônio foi dizer que não existia. Essa é a sua melhor estratégia para poder trabalhar à vontade conosco. Agora vejo com terror que sim, que existe, e vem rodear-me, vem buscar-me. Vocês imaginam o susto, o terror? Então olha só a situação em que ela se encontra, né? No momento ali, Deus revela tudo para ela, né? Todas as coisas boas e as coisas ruins. E nessa revelação das coisas ruins, cada pecado que ela cometeu tinha um demônio que vinha ali para buscar a alma dela como pagamento, pagamento por tudo de ruim que ela tinha feito, mas que ela não considerava que eram coisas ruins. E isso é uma maneira que o demônio encontra de nos enganar, né? De falar que se te faz feliz, que se te faz bem, não é algo ruim, que tu pode fazer. Aí aqui a gente pode citar, né, a, um dos mandamentos de Deus, que é viver a castidade. Aí tem o casal de namorados lá, tem relação, e eles falam, ah, mas é que eu amo ela. Ah, se tu falar isso hoje em dia, todo mundo vai rir, vai tocar. Meu, não, isso não existe. É Pode. antigamente, antigamente. Hoje em dia não é assim que funciona. É, mas aí é o diabo que tá fazendo isso, as pessoas acreditam nisso, porque não é assim. A gente não deve criar para si um Deus que se adeque, tipo, ai, para mim eu acredito nisso e naquilo, então Deus é desse jeito. Não é assim. A gente tá aqui lendo o testemunho dela e não é eu e a Laura que a gente tá inventando uma doutrina, criando uma É coisa. importante saber disso, porque a gente não tem essa capacidade. É É, que vai muita que. gente quer faz, né? Porque cada um pensa de um jeito, vai lá e abre uma igreja. É, Mas não é assim, a Igreja Católica, ela foi fundada por Jesus Cristo. Não foi uma hoje tem a face de abrir uma pessoa, igreja, né? não foi uma pessoa que inventou essa doutrina. É que assim, a dificuldade hoje em dia é que eu não quero seguir os mandamentos, então eu vou escolher uma igreja que eu vou me adaptar melhor. É, Seja exatamente. igreja ou sei lá, outra região, essas É, fora. qualquer coisa. Que é, Mas busca não a verdade. Busca aquilo que vai de acordo com o estilo de vida que a pessoa está vivendo, né? é porque a verdade dói. A verdade dói E ela dói, e dói. a verdade, ela custa, ela exige mudança da gente. Quem conhece eu e a Laura um tempo atrás
Era uma coisa muito séria. É, eu não sei se algum dia eu ia imaginar que a gente ia estar aqui fazendo Não, live. nunca, nunca. Eu era Não, totalmente contra a Igreja Católica nesse quesito. eu Eu não não é, acreditava, eu era eu nem contra. era católica. Não, eu E eu era. não era católica. Eu era aquela católica de IBGE, sabe, que o pessoal costuma falar. Sim. Então era aquela coisa assim, eu não ia na missa, mas assim se perguntava que religião eu tinha que ter um documento, né, católica, É. daí eu falava, é. Mas eu ia jogar carta, eu ia em todas essas outras coisas aí, porque, né, hoje em dia o católico faz, o católico pode fazer tudo. Aí, aí depois a gente tá ali com um monte de demônio ao redor, não sabe por Uhum. quê, né? Que isso que a Glória tá falando. Ela já Isso. passou por isso também, ela fazia essas coisas também. É, se tu for olhar, ela tem uma vida que a gente pode dizer comum, né? Ela tinha uma vida Comum, comum, muito parecida com a comum nossa. e muito parecida com a nossa. É isso que dá medo. O testemunho dela. É por isso que a gente veio falar aqui pra você. É, por isso. Se fosse uma coisa muito extraordinária, né? Não tinha por que falar. É, é. Daí não. Mas a gente leu e a gente ficou assim. É, É. a porta é estreita, né? Uhum. Vamos continuar. Esta mente científica e intelectual não me valia de nada agora. Eu rebolava no chão e rebolava dentro da minha carne, para que a minha carne e o meu corpo me recebessem de novo. Mas a minha carne não me recebia, e esse susto era terrível. Acabei por fugir a correr. Não sei como. Atravessei a parede da sala de operações. Eu só queria fugir. Aspirava esconder-me entre os corredores do hospital. E quando passei a parede da sala de operações, zás! Dei um salto no vazio. Dirigi-me para dentro de uma quantidade de túneis que iam para baixo. No princípio tinha alguma luz, e eram como um favo de abelha onde havia muitíssima gente. Adolescentes, velhos, homens, mulheres que choravam, e com os alaridos arrepiantes rangiam os dentes. E eu, cada vez mais aterrada, continuava a descer, tentando sair dali. E a luz ia se perdendo, e eu a vaguear naqueles túneis, com uma escuridão espantosa. E quando cheguei a essa escuridão, que não tinha comparação, a escuridão mais escura da terra, não se pode nem comparar ao sol do meio-dia. Lá, essa mesma escuridão origina dor, horror, vergonha e cheira horrivelmente mal. É uma escuridão vivente, está viva. Lá nada está morto ou inerte. Eu terminei descendo e correndo por todos os túneis e cheguei a uma parte plana. Nessa parte eu estava desesperada, com vontade de ferro de sair dali. Essa mesma vontade que eu tinha de subir na vida, mas que agora não me servia de nada, porque estava ali. Então, vi o chão abrir-se como uma grande boca. Estava viva, era viva. Senti o meu corpo impressionantemente vazio, e debaixo de mim um abismo incrivelmente assustador, horrível, porque o mais espantoso era que dali para baixo não se sentia nem um pouco do amor de Deus, nem uma gotinha de esperança. Aquele buraco tinha como que algo que me sugava para dentro. Eu gritava como uma louca, terrivelmente assustada, sentindo o horror de não poder parar aquela descida, porque sentia que ia irremediavelmente para dentro dele. Eu subia, eu sabia que se entrasse, nem sequer ia ficar lá, mas ia continuar a descer, sem nunca mais poder voltar. Aquilo era a morte para minha alma, a morte espiritual da alma. Eu estaria irremediavelmente perdida para sempre. Então, olha o horror que ela está sentindo, né? A alma dela toma consciência que naquele lugar que ela tá, aonde ela tá indo, ela não tem como sair dali, ela não tem como voltar. E o pior de tudo é saber que não existe o amor de Deus naquele lugar. E aí, quando ela estava nesse desespero todo, nesse horror, ela diz que quando ela tá a entrar nesse lugar, né, que dá a entender que é o inferno, São Miguel Arcanjo agarra-me pelos pés. O poderoso São Miguel vem para salvar ela. O Graças meu a corpo, Deus. graças a Deus, o meu corpo entrou nesse buraco, mas os meus pés estavam presos em cima. Foi um momento horrível e muitíssimo doloroso. Mas quando cheguei ali,
A luz que ainda restava no meu espírito incomodou aqueles demônios horripilantes. Todos os seres imundos que habitam ali de imediato atiraram-se sobre mim. Aqueles seres horríveis eram como larvas, como sanguessugas para tapar a luz. Imaginem aquele horror ao ver-me coberta com tais criaturas. Eu gritava, gritava como louca. Aquelas coisas queimavam. Irmãos, são umas trevas vivas. É um ódio que queima, que nos devora, que nos explora. Não há palavras para descrever aquele horror. Que situação. Graças a Deus que São Miguel chegou ali. E ele chegou, né? Porque ainda na alma dela havia um restinho de luz, né? Um restinho de esperança. E era isso que estava incomodando os demônios que queriam levar ela para o inferno. Eu queria uma coisa que eu queria ter falado antes, que agora eu lembrei, eu vou falar agora. Tá, vou pegar a Bíblia aqui, ó, que eu estava lendo antes. Lucas, capítulo 16. Ali no capítulo 16 vai falar da parábola do rico e de Lázaro. Nessa parte aqui ela fala bastante do inferno, né? Fala que sim, o inferno existe, que ela viu e tudo mais. E muitas pessoas não acreditam nisso, né? Então tem o testemunho dela aqui. E no capítulo 16, na parábola do rico e de Lázaro, o rico ele pergunta, né? Ele fala assim, quando ele está no inferno, ele diz: o rico disse: rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai. Então ele foi para o inferno e ele queria e viu que Lázaro estava no céu e ele queria que mandasse Lázaro até de volta para casa dele para avisar as pessoas da família que sim, o inferno existia e que ele estava lá, para que essas pessoas da família não fossem parar nesse lugar. Que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormento. Abraão respondeu: eles lá têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O rico replicou: não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Então, olha só, a gente tem a Bíblia, a gente tem Jesus Cristo, né, que veio, se encarnou, morreu numa cruz e ressuscitou, venceu a morte. Depois de Jesus Cristo, que é Deus, inúmeros santos foram concedidos a eles de ter visões do céu e do inferno. A gente está aqui lendo o testemunho da Glória Polo, que ela viu. Então, essa passagem da Bíblia, ela é para nós. A gente tem quem nos avise que o inferno existe. A gente precisa ver que isso é verdade e mudar a nossa vida, se converter, porque existem provas. Não pode pensar que não é real. E o tempo é É, curto. hoje em dia foi muito desconstruído isso da nossa cabeça, entende? Infelizmente. Eu digo por mim, não é nem por quem está assistindo aí, nem sei quem está aí. Mas eu vejo nessa questão, assim, desde a escola do ensino fundamental, eu já estava assim, ah, tá, vou para a igreja, porque meus pais foram. Vou ir, né? Então, vou continuar indo até um certo período. Mas quando eu fui para a faculdade, pensei, graças, agora eu tô livre, não preciso ir para a igreja mais. Esse era um peso que eu tinha aqui. Aí, gente, só ladeira abaixo a partir daí. Nada dava certo, mas nada, nada, nada. Precisou ficar doente, e daí eu não fui compreendida por mais ninguém. Simplesmente isso, ninguém me compreendia. Nem eu mesmo me compreendia, porque eu estava buscando uma coisa que eu não sabia o que eu estava buscando. E quando eu encontrei, todo mundo ficou assim: ela tá doente, ela deve estar com alguma doença muito grave, porque ela tá postando coisa de Jesus. Ai meu Deus, mas que extremista, né? E eu achei engraçado, porque essa era a minha reação quando alguém postava alguma coisa de Jesus. Eu falei, Sim, nossa, que cafona. é, Nem brega, isso não tá sim. fora de moda, já não é mais.
Jesus, assim, ai, que coisa tão. Ai, vai falar outra coisa, entende? Isso não é Não pecado. Isso era usar uma vez. anticoncepcional. Ah, mas como Não, assim? hoje em dia tem que, porque senão ia ter, a Tu vai ter população ia ser filho? Meu demais. Deus do céu. Nessa Pensa só idade. que perigo ter filho. Que doença grave. Hoje eu dou risada, mas é preocupante. Que era assim que eu pensava também. Então, isso que é o mais engraçado. Hoje eu vejo assim, nossa, como que Deus me tirou da onde eu tava, eu É. até nem entendo por quê. E se Que se eu fosse, tirou a gente, pode tirar qualquer pessoa, né? porque se eu fosse ele, eu não tiraria, né? Não, para mim não faz sentido. Mas é ele que é Deus, é que sabe, então a gente tá aqui fazendo o que ele manda, né? Basicamente isso que acontece. Só que o mundo hoje prega outra coisa, entende? Então, a gente faz uma lavagem na cabeça da gente. Justamente tem um plano satânico, que hoje em Uhum. dia também não querem saber. Ai, um plano satânico, tá Não. falando bobagem, tá louca já, leu demais a Bíblia. Não, mas aí se você quer pagar para ver, tudo bem também, entende? Você É. tem, tá no seu direito. Se você não quer acreditar, isso não é eu que estou inventando, a Rochelle que está inventando. Você tem todo o seu direito de não acreditar nisso. Só que você pode acabar igual a Glória, entende? Só que Então, talvez eu você não, não tenha segunda chance. provavelmente não. É, E porque eu ela fico é pensando raro, assim, né? como a gente teve essa chance, então a nossa missão é passar para vocês isso, entende? Uhum. Não é porque a gente está sendo aqui extremista, sim, mas é que no É. mundo de hoje meio que tem que ser. Porque se a E a gente gente. não é extremista nesse ponto, as pessoas não se tocam, não olham. Porque hoje em dia é só festa, é Uhum. música que não presta, é tudo que não presta. Não tem uma coisa que presta. E Então a gente. a gente também não tá aqui pra dizer que eu e a Laura que a gente é melhor que Ah, alguém. Mas é porque a gente justamente não é. porque a gente não é. A gente Mas não é. justamente a gente não é. Mas é justamente porque a gente leu isso e a gente não quer que as pessoas vão pro inferno. Deus não quer que as pessoas vão pro inferno. E a gente também não quer ir, né? E a gente Então a também gente não quer tá ir. até. Então, tipo assim, para ser bem sincera com vocês, quando a gente começa a ler, a gente começa a conhecer. Hoje em dia o pessoal não lê, tem preguiça de ler, acessa mais qualquer conteúdo virtual que tem. E, nossa, a internet não é mundo de ninguém, então cada um fala o que quer. Entende? Uhum. Então você não procura mais documento da igreja, você não tem mais essa noção. Tantas pessoas fora de outras igrejas também não procuram documento daquela igreja. Ai, quem fundou essa igreja? Quem que é? O que que fez? Aonde tá? Não sei. Que fazia parte do quê? Entendeu? Eu sei que a Uhum. Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada por Jesus Cristo que deixou ela. Deixou as chaves na mão de Pedro. Então, tem uma história, não veio de qualquer lugar, não foi uma pessoa, não foi um Uhum. ser humano, assim, comum que fundou ela. Não, foi Jesus Cristo. Então, tem que ler, tem o catecismo, tem a Bíblia, tem os documentos para a gente se basear. Então, não é uma coisa à toa. Quando você começa a ler, você começa a entender: ah, então Jesus era Deus. Uhum. É E basicamente assim, começa a quando abrir uma claridadezinha, assim. e quando a gente porque Jesus Cristo é a verdade, né? E a verdade, ela é única, só existe uma verdade. E quando a gente se depara, quando a gente reconhece a verdade, tu tem dois caminhos. Ou tu nega a verdade, né, e segue a vida do jeito que tu tava, ou tu vê que tu tem que mudar de vida, né? É. E isso é uma coisa difícil. E essa conversão, esse mudar de vida é uma coisa que tu vai fazer até o dia que tu morrer. Tu vai continuar pecando, errando, mas a diferença é que tu vai pecar, tu vai errar, mas com a intenção de melhorar, de não continuar do mesmo jeito, de continuar pelo caminho errado, mas buscando sempre encontrar Deus, seguir o caminho que leva até o céu. Eu já vi gente dizer também que, só falando de questão do inferno e do céu, mas tem gente que até acredita que existe um inferno assim. Mas que o inferno é aqui na Terra. O inferno é aqui na Terra. Olha, do jeito que tá, eu posso até cogitar. Tá parecido, mas não é. É muito Sim, pior. é muito Então, pior. e daí as pessoas acreditam que tem o céu também, mas elas acreditam na misericórdia de Deus. Entende? Deus é misericordioso. Com Muito, só certeza. que ele tem que ser justo. Então, senão, Uhum. realmente todo mundo ia para o céu. E não é assim, entende?
Ah, aqui se faz, aqui se paga. Bom se Uhum. pagasse tudo aqui, mas não paga tudo aqui. Aí, se não Então, pagar, vai e, ter que ir para algum lugar. e E que também lugar que é esse? o purgatório tem vários livros de santos que tiveram visões, né? Aonde eles dizem que no purgatório, né, gente? No purgatório, para quem não sabe, do purgatório só tem uma saída que é o céu, né? Mas mesmo o purgatório, eles falam que a pior coisa que poderia acontecer para nós aqui na Terra não se compara ao menor dos castigos que a gente tem no purgatório, né? Porque é muito pior. Então imagine o inferno como é. É E é uma coisa que eterna. é, hoje o pessoal acha muito fácil assim, ai, não, Deus me perdoa ali qualquer coisa. Eu confesso para Deus. É, É uma não precisa ilusão, é uma confessar pro cegueira. padre. Não, é uma porque eu não quero que o padre saiba meus pecados. Mas criatura de Deus, quem está ali não é o padre. O padre é um instrumento usado por Deus, até porque ele não tem poder se não é Deus. Então ele representa Jesus. Você tem que entender isso, porque senão as pessoas vão na igreja, o padre falou uma bobagem. Muitos padres falam bobagem, mas o padre também é um ser humano. E ele também responde pelos seus pecados, não é porque ele é Uhum. sacerdote que ele não vai responder. Todo mundo responde, todo mundo, sem exceção. Não tem exceções aqui. Então, O Jesus, Papa ele também se confessa. o Papa também se confessa, gente. E tem que ser com um sacerdote, não pode ser com Sim, ele mesmo. Caso não. alguém tenha essa dúvida também, né, vai saber, o padre não se confessa com ele se confessa com outro padre. É, porque às vezes, né, pode não saber, não sei, isso acontece. Também muita gente duvida do purgatório. Eu estava falando que as pessoas acreditam no inferno, que ele seria aqui na Terra, e que acreditam que quando morrerem pela misericórdia de Deus, todas vão para o céu. Uhum. Mas não é assim que funciona. Temos o purgatório. O que significa o purgatório? Significa um Ah, lugar sim, de como. purificação. Significa um lugar de purificação. Porque a alma, ela vai morrer com pecado, normalmente, né? Por mais que você se confesse, você vai ficar com aquelas penas. Para você entender que não é bem fácil assim ir pro céu. Você que tá É, achando a que é uma porta é pessoa. estreita. E quando a gente fala que é estreita, porque ela é estreita. É A gente estreita sente mesmo. isso na pele. Quanto mais você pesquisa, quanto mais você lê, mais você sabe que não sabe nada. Fica uma coisa assim, você se enxerga realmente uma pessoa miserável e pecadora, porque no fundo nós somos isso, entende? Os santos relatavam muito isso. Padre Pio também enxergava muitas almas do purgatório e elas iam pedir muitas orações para ele, porque as almas precisam de orações. Aí qual que é a felicidade de Satanás hoje em dia? Pessoas não rezem, porque daí eles vão saber a alma não vai ver Deus, porque o maior sofrimento das almas do purgatório é esse. Porque por mais que você não entenda, é, dentro de nós tem um espírito. E essa é a nossa diferença. E ele sempre vai querer ir para Deus. Você querendo ou você não querendo, ele quer. Então o que atrapalha é a sua carne e os seus pecados. E isso que vai atrapalhar. E isso que você vai ter que purificar depois, se você não for para o inferno. Mas o céu é assim, ó, deve ser algo lindo. Mas eu pergunto também para essas pessoas que falam assim hoje em dia: eu vou fazer o que eu quero, eu acredito que o inferno é aqui, e eu não quero ir na casa de Jesus, eu não quero rezar, eu não Uhum, quero isso, eu não quero aquilo. Quer fazer o quê no céu? Jogar uhum. bolita, jogar bola, olhar filme, dançar funk? Eu fico assim, gente, não tem como. Você, você tá numa cegueira do mundo, você. Eu não. Eu já tive desse lado, entende? Então, realmente é compreensível. É uma cegueira. Não tem outra coisa. Ou você vê a verdade e segue ela, ou você cai aonde vai cair. Mas não tem como você ser morno, entende? Não tem assim, eu vou Uhum. querer ir pro céu, mas, mas eu vou Fazendo o fazer que eu as minhas, faço. as coisas boas do Continuar mundo vivendo do aqui na mesmo Terra. jeito. É. Vou continuar aqui. Eu falei do purgatório porque agora começa. O pedido de ajuda às almas do purgatório. Suicídio. Olhem que eu era ateia. E eu já vi muito ateu na hora que apertava assim, fazer o sinal da cruz. Mas era ateu, continuava ateu. Mas na hora do aperto fazia o sinal da cruz. Eu não entendi muito essa lógica. Mas ali comecei a gritar: almas do purgatório, por favor, tirem-me daqui.
Por favor, ajudem-me. Quando estava gritando, comecei a ouvir como choram milhares e milhares de pessoas. Vejo de repente que ali havia milhares e milhares de pessoas, jovens, sobretudo jovens, com tanto, tanto sofrimento. Percebo que ali, naquele lugar terrível, naquele pântano de ódio e sofrimento, rangem os dentes, com uns alaridos e umas lamentações que me faziam estremecer, e que não esquecerei jamais. Passaram alguns anos, mas ainda choro e sofro quando me lembro do sofrimento de todas aquelas pessoas. Eu faço, eu sei que tem muita gente que sofre de depressão hoje em dia. E eu também já passei por isso. Olha, às vezes eu fico procurando uma coisa que eu não tenha passado, assim, que ó, é difícil. Também já passei isso, mas qual é o problema? Pelo menos no meu caso, né? Era aquela coisa assim, eu não sei pra onde eu vou depois, entende? Eu tava perdida naquela coisa ali. Tá, eu vou estudar, vou trabalhar, e o fim? Que o fim? Vou fazer o quê? Eu a vida não tinha um sentido, não tinha uma coisa que me desse sentido. Hoje as pessoas estão perdidas num sofrimento porque elas estão muito voltadas para si. Meu, se o meu corpo não tá legal, isso é um martírio. Só que não é Uhum. assim que funciona, entende? Se você olha para Deus, você vai aprender a se amar. Porque você é filha de Deus, você tem que aprender a se amar, seja lá como você está. Se você não se sente bem, tenta mudar, mas não seja rigorosa com você mesmo. Tem que cuidar da saúde, tem que, só que, poxa, não é assim que Deus vê, entende? Eu demorei muito para isso, muito. Nossa, eu achava tudo era terrível, tudo era um sacrifício, assim, era aquela depressão, aquela perdição. Então, aquele depressivo, ele quer acabar com isso. Eu queria acabar com aquele sofrimento, com aquela coisa assim, eu quero parar de sofrer. E é aí que tá a armadilha. Aí que a pessoa pensa que vai acabar com o sofrimento, aí que ela vai para um sofrimento eterno. E agora tá falando aqui. Isso também não é nem tirei da minha cabeça. Agora tá falando aqui. Eu não fiz nada porque Deus não permitiu. Mas às vezes as pessoas ultrapassam os limites nessa questão do suicídio, porque é um desespero terrível, terrível. Então as pessoas perdem totalmente a noção. Então aquele sofrimento que tinha aqui na Terra, que poderia ser uma purificação para elas jogam no lixo, porque não acreditam mais na misericórdia de Deus, que é muito mais fácil pegar e tirar minha vida. Aí elas ficam num sofrimento eterno, porque aquele sofrimento que elas acham que vão tirar não passa, mas ele multiplica eternamente. E Piora ela vai mais. falar aqui, passaram alguns anos, mas aí tá, onde que eu parei? Acho que é compreendi, né, que ali É. Uhum. compreendi, compreendi que Isso. ali estavam Isso. muitas pessoas, porque num segundo de desespero se tinham suicidado. E estavam naqueles tormentos, com aquelas coisas horríveis perto delas, rodeadas de demônios que as atormentavam. Mas o mais horrível desses tormentos era a ausência de Deus, porque ali não se sente Deus. Compreendi que aqueles que no momento de desespero tinham tirado a sua própria vida teriam de ficar ali, naquele sofrimento, até que na terra passe os anos que eles deviam viver. Olha só, eu vou tirar os meus anos, mas eles vão continuar rodando. Entende? Todo mundo tem uma missão para cumprir aqui nessa terra. Uhum. Você não sabe qual que é ela, então você tem que tentar pedir para Deus para te dizer o que que é. Mas todo mundo tem uma missão, você não pode ser Deus da sua vida e tirar a sua vida a hora que bem entender, porque assim você está indo contra o primeiro mandamento. Porque todas aquelas pessoas que se suicidam saem da ordem divina. Aquelas pobres pessoas, sobretudo jovens, tantos jovens, tantos, chorando e sofrendo muito. Se soubessem do sofrimento que os esperava, nunca tomariam essas decisões. A do suicídio. Sabem qual é o seu maior tormento lá? Agora que vem. Eu lembro que eu ficava pensando assim, e se eu fizer alguma coisa, como é que vai ficar a minha família aqui? Eu ficava assim, né, vão ficar depois chorando, ou talvez nem chore, né? Eu ficava nessa dúvida, assim.
Mas daí eu ficava me atormentando isso antecipadamente. Isso nem tinha acontecido nada e eu tava ali me atormentando antecipadamente. Que como ele é sacana, né? Como eu digo que Satanás, ele é ardiloso. Quando ele puder atormentar a sua mente, ele vai atormentar da forma que lhe convém. O sofrimento dessas almas, depois que elas se matavam, olha o tormento que acontecia. É ver como seus pais ou familiares que estão vivos estão chorando e sofrendo, com complexos de culpa. Se eu o tivesse castigado, ou se eu não tivesse castigado, ou se lhe tivesse dito, ou talvez não devia ter dito, se eu tivesse feito isso ou aquilo. Enfim, esses remorsos tão grandes que são verdadeiros infernos, que aqueles que os amam e ficam cá sentem. O que mais os fazem sofrer é o maior tormento deles. E é aí que os demônios se deleitam, mostrando-lhes essas cenas. Olha como a tua mãe chora por tua culpa. Olha aí, fica olhando como tua mãe está chorando. Olha como sofre, olha o teu pai como sofre. Olha como estão desesperados, olha como estão angustiados, como se culpam e discutem, acusando-se um ao outro. Olha o sofrimento que tu lhes causaste. Aí o demônio acusador, ele vem nessa hora porque a alegria A alegria dele dele. é te acusar. Então, o Era que que isso que ele tava acontece? esperando. É claro, aí nessa questão de pecado aqui, de confessar, na hora de você cometer o pecado, o demônio, ele tira a sua vergonha. Uhum. Então você vai lá e vai fazer o que você bem entender, porque você não vai ter vergonha. Mas na hora de você se confessar, ele coloca a vergonha de volta. Então você fica com vergonha de contar aquilo pro padre. Porque você sabe que é errado, porque senão você não teria vergonha. Então ele coloca essa vergonha e fica ali, ó, vergonha, 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 para você não confessar. Porque daí é a alegria dele. Então quando você faz isso, você está servindo a ele, você está dando presentes a ele. Olha como estão revoltados contra Deus. Olha a tua família, isso tudo é por culpa tua. Essas pobres almas precisam é que aqueles que ficaram cá comecem um caminho de conversão, que mudem de vida, que façam obras de caridade, que visitem os doentes e que ofereçam missas pelas almas daqueles que morreram. Hoje em dia todo mundo se esquece daqueles que morreram. Se soubessem quanto tempo esqueceriam da gente. Nossa, isso é uma coisa que me marca bastante. Porque a pessoa morreu, você vai sofrer aquele luto ali. Passa um ano, você, ó, claro, vai ter datas que vai marcar. Mas não é aquela lembrança, não adianta você querer mentir. Pode ser filho, pode ser qualquer coisa. Dói, dói, mas ela vai amenizando, você vai esquecendo. Essas almas se beneficiam enormemente de tudo isso. As almas que estão no purgatório já não podem fazer nada por si mesmas. Nada. Mas Deus sim, através da Santa Missa. Nós também devemos ajudá-las dessa forma. Então, as almas que estão lá, elas não podem fazer mais nada por elas, porque quando você morre, você morreu. Então, você não tem mais o que você possa fazer por você. É aqui que você tem que mudar. É aqui que você tem que acordar. É por isso que a gente está tentando falar alguma coisa que acorde vocês. Entendeu? Então, ou você acorda aqui, ou depois você fica chorando lá. Você que decide. É simples, é básico. O que que eu posso fazer para ajudar a alma de um falecido, a alma que, sei lá, tá no purgatório? Eu ofereço a missa, eu rezo, eu faço uma oração, porque é a única coisa que eu posso fazer para uma alma. É isso. Só que olha só, tem gente que fica aqui na Terra rezando por ela, rezando por ela, rezando por ela, rezando por ela, rezando por ela. Eu vou rezar por mim, pela minha salvação. Tem que rezar pela sua salvação. Só que a maior obra de caridade é você rezar pelas almas do purgatório. Porque elas precisam de oração e de muita, muita, muita oração. Então, se você rezar, olha a troca. Se você rezar pelas almas do purgatório, elas não podem rezar por elas, mas elas podem rezar por você. Então, é muito mais valioso você ter um Uhum. intercessor no céu. Porque imagina, se com as suas Sim. orações ela vai para o céu, olha a força que você ganha aqui na Terra para conseguir fazer as suas coisas. E daí talvez pode ser que alguém pense assim, ah, mas eu não sei se a pessoa tá no purgatório, no céu, tá no inferno.
Vai que ela tá no inferno, daí eu vou rezar e vai ser em vão. Não é em vão. Não é em vão. A A oração nunca vai oração, ser ela em vão. nunca é em vão. Ela Nunca é em sempre vão. Não ocupada. tem Nossa como. Senhora faz questão de ocupar todas as orações, porque são Né? poucas. Então ela ocupa o máximo que pode. Nunca Mesmo foge de aquela todas as oração, orações. mesmo aquela oração descrente. Vai ter gente que vai falar assim: "Ah, mas aquela pessoa fica rezando da boca para fora". Não interessa, talvez para ela não vai fazer o efeito aquela oração. Mas Nossa Senhora vai ocupar aquela oração também. Vai ocupar tudo que é tipo E, de oração. e lembrar de colocar como intenção na missa, rezar pelas almas do purgatório. Coloca o nome dos falecidos da família, das pessoas que tu conhece que faleceram. Mesmo que a gente. Antigamente, acho que na igreja até tinha uma devoção, acho que é antiga, de 3 missas após uma pessoa morrer. Hoje em dia não se faz mais isso. Mas tinha 3 missas. Aí você comungava e comungava pela alma da pessoa. Porque você pode fazer isso também. Entendeu? Eu comungo pela pessoa, porque ela vai fazer uma comunhão espiritual. E você não tem noção do bem que você vai estar fazendo a essa pessoa. Seja lá qual for. Seja a alma que tiver lá, você não sabe, mas um dia talvez você vai estar precisando disso aí, vai torcer para alguém É, fazer isso por você. essas almas que estão no purgatório, elas estão lá contando com as orações das pessoas que estão aqui. Né? A oração, ela tem muito poder, então a gente nunca pode achar que é em vão. É uma artimanha achar que é em vão, né? Porque daí a pessoa já não quer rezar, é em vão, reza mesmo, E, né? Então, e sabe outra coisa que eu lembrei agora? É que o Padre Paulo Ricardo, de novo nele, né? Tem um vídeo que ele fala assim que. Deixa eu tentar lembrar direitinho como é que é. Que ele fala assim, ele dá o exemplo, né? Você vê uma pessoa doente e você tem o remédio para aquela doença, para curar ela. Mas você não quer dar, o remédio está na tua mão e tu não quer dar para ela. Não é uma crueldade tu fazer isso? Tu deixar aquela pessoa sofrendo? Então, a oração para as almas do purgatório, elas são esse remédio. A gente tem o remédio, é rezar pelas almas do purgatório. É o remédio que elas estão precisando, elas estão agonizando, elas estão precisando disso. E a gente tem. É muito egoísmo da nossa parte a gente não fazer isso. vou continuar aqui. Eu, angustiada, compreendi que aquelas almas não podiam ajudar-me. E nesse sofrimento, nessa angústia, comecei a gritar novamente: Mas quem se enganou? Olhem quem eu sou, uma santa! Eu jamais roubei, eu nunca matei, eu não fazia mal a ninguém. Eu que antes de ficar arruinada trazia os melhores produtos da Suíça e extraía e arranjava dentes e muitas vezes não cobrava, se não podiam pagar. Eu fazia compras e dava aos pobres. Que faço eu aqui? Eu exigia os meus direitos. Eu que era tão boa, que devia ir direitinha para o céu, que fazia ali. Gente, esse parágrafo aqui é o de hoje em dia. É, Você que está se achando santo, abre teu olho, porque você não é. Não tem ninguém santo aqui na Terra, é todo mundo pecador. Você tem que entender isso. As pessoas que vão na missa, que vocês estão falando, olha lá que santo, que beata. Não, não tem ninguém santo, beata. Todo mundo fazendo o mínimo. O mínimo, quando eu digo o mínimo, é o mínimo. Então vai muito além do mínimo aqui. É que ela tá vendo. E quanta gente eu já vi assim, ó. Meu, por que que eu tenho que me confessar? Eu não fiz nada de errado. Eu frequento a uhum. missa, eu não falo mal de ninguém. Não vou me confessar porque eu não tenho nenhum pecado. Deus, ilumina essa pessoa para que ela enxergue. Porque, então, eu até fico assim, ó, chocada. O Eu que fico que tu tá sem. fazendo na Terra que tu não tá no céu ainda, então? Vai, suba aos céus, faz igual Jesus, né? Porque é uma falta de respeito, né? Imagina, Deus que é Deus, veio até a Terra, morreu numa cruz para a santa dizer que não tem nenhum pecado, que não precisa se confessar. Ou vou piorar a situação aqui. A santa não precisa se confessar porque o livrinho amarelo.
o catecismo da Igreja Católica não convém a ela, ou os mandamentos também não, porque o mundo era antigamente, hoje em dia é diferente. Então, hoje em dia, eu sou uma santa, entende? Nos parâmetros de hoje em dia. Eu não preciso me confessar, porque isso era antigamente, assim. Eu acho que Jesus deveria atualizar seu sacrifício, assim. Hoje não seria a morte de cruz, então os pecados também mudaram, né? Eu não sei como reagir nessa situação. Eu fico assim, ó, bom, misericórdia, né? Porque na Bíblia está escrito, se o justo peca 7 vezes. Eu imagino a gente que não é nada justo. Peca muito mais. Você tem que ter noção disso. Você tem que acordar, ô beato. Então, vamos lá, Glória, exigindo seus direitos. Imagina você morrendo agora. Não, eu sou católico. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu Como fiz uma obra de assim? caridade, eu dei um dinheiro para aquela pessoa que precisava. Eu não rezava, mas eu ajudei aquela. Pode me mandar para o céu, Jesus. Aqui eu não é o meu lugar, porque eu sou católico. Mais ou menos assim que Pensa ela estava só. fazendo. Porque eu exijo os meus direitos. Que direito que? Ó, aqui que ela vai falar. Eu ia todos os domingos à Santa Uhum. Missa. Apesar de me considerar até. Os ateus de hoje em dia são assim também. E de não dar atenção ao que o padre dizia. Nunca faltava. Ela não prestava atenção em nada que acontecia lá, mas ela não faltava. Se faltei 5 vezes a Santa Missa ao domingo, na minha vida foi muito. O que é que eu fazia ali? Que faço aqui? Tirem-me daqui, tirem-me daqui. Eu não mereço estar aqui. Eu ia na missa no domingo, eu não prestava Como atenção, assim? procurava uma, Como assim? procurava uma missa mais curta, mas é os Eu meus ia. direitos de católico, isso está no mandamento, não me interessa, eu cumpri o meu preceito. Eu mereço sair daqui, eu mereço sair daqui. Continuei a gritar, aterrada com aqueles seres horríveis colados em mim. Ó, eu sou católica, eu sou católica, por favor, tirem-me daqui. Quantos católicos hoje vão na missa e não sabem nem o que acontece na missa? Começa a copiar o padre de tudo que é lado, não sabe nem fazer o rito na missa, porque não lê o catecismo. Eu vejo o pessoal, o padre faz assim, todo mundo. Faz Eu falo, assim. gente, com licença, o padre está fazendo o rito da missa, você não precisa copiar o padre, entende? Porque ele é o padre, ele que preside a missa, você tem que fazer outras coisas, entende? Não copiar o padre, você não está consagrando. Aí é cada coisa que a gente fica assim, Posso continuar? ótimo. Vamos lá. Vi o meu pai e a minha mãe quando meu corpo estava em coma profundo. Quando eu estava gritando que era católica, vi uma luzinha. E olhe que uma luzinha naquelas trevas é o máximo, é o maior presente que se pode receber. Vejo uns degraus por cima desse buraco e vejo o meu pai, que tinha falecido 5 anos atrás, quase na entrada do buraco. Tinha um pouquinho mais de luz e 4 degraus mais acima vi a minha mãe, com muitíssima mais luz, e numa posição assim como de oração. Quando eu os vejo, deu uma alegria tão grande, e comecei a gritar: Pai, mãe, que alegria! Venham me buscar! Venham tirar-me daqui! Pai, mãe, por favor, tirem-me daqui! Suplico-vos, tirem-me daqui, tirem-me daqui! Então Deus concedeu que os pais dela vissem a situação que ela estava, mas ao mesmo tempo eles não podiam fazer nada. E ela pede esse socorro para eles. Nesse momento, o meu corpo estava em coma profundo. Estava entubada, ligada às máquinas e agonizando. Já não me entrava ar nos pulmões. Os meus rins não funcionavam e só permanecia ligada às máquinas porque a minha irmã, que é médica, insistiu com os médicos para que me ligassem, alegando que eles não eram Deus, porque eles achavam que não valia a pena. Eles falaram com a minha família, disseram que não valia a pena, que era melhor deixar-me morrer tranquila, porque eu estava agonizando. Mas a minha irmã insistiu tanto. Sabem a incoerência? Eu defendi a eutanásia, o direito de morrer dignamente. Olha só, ela que defendia a eutanásia estava tendo uma experiência, né, de pós-morte
E ela só estava ali por causa da irmã dela que não deixou desligar os aparelhos. E hoje em dia tem países que já é autorizado a fazer eutanásia, né? Isso é uma coisa que tu se coloca no lugar de Deus e tira a vida do ser humano. Só Deus sabe o momento que tu deve partir, que acabou a tua missão aqui na Terra. E ela defendia isso e agora tá nessa situação. Tudo que ela Os defendia médicos, ali, ela tá tomando na cabeça agora, né? Isso é é interessante. verdade. Tudo que Tudo que ela ela defendia, era a que ela favor, queria mostrar, tudo ela tá levando ali, só fé. Os médicos só deixavam entrar nesse lugar onde eu estava essa minha irmã que é médica e que ficava permanentemente ao meu lado. Naquele momento em que a minha alma que estava do outro lado viu os meus pais, a minha irmã que estava ao lado do meu corpo em coma, ouviu claramente quando eu gritei para os meus pais toda contente que me viessem buscar, que me viessem buscar. Talvez vocês já tenham tido a oportunidade de ver uma pessoa inconsciente gritar ou dizer algumas palavras. Foi o que aconteceu comigo. Quase matei a minha irmã de susto. Pensa só, tá lá em coma e do nada começa a gritar, falando que é pro pai e pra mãe vir buscar ela. Porque de repente comecei a gritar de alegria quando os vi e pedi que me viessem buscar. Então a minha irmã, que ouviu aquilo, assustou-se e gritou: A minha irmã agora sim morreu. Eu acho essa parte engraçada. A minha mãe e o meu pai vieram buscá-la para levar. Vão-se embora, não a levem. Vão-se embora, por favor, mãe. Vá-se embora, pai, não a levem. Olha que ela tem filhos pequeninos. Não a levem, não a levem. Os médicos tiveram que tirá-la de lá, pensando que a minha pobre irmã estava alucinando, que estava em estado de choque. Até porque não era para menos, porque imagine o que ela tinha passado, a morte do meu sobrinho, ir buscar o cadáver na funerária, a irmã que morre, não morre, que está viva, mas de hoje não passa, dizem os médicos. Ela andava há 3 dias naquela angústia, e ainda por cima sem dormir. Então aqui faz 3 dias que aconteceu o acidente, que ela está tendo essas experiências, né, de sair do corpo, volta. Não era de se admirar que pensassem que estava maluca e estivesse alucinando. Agora, quanto a mim, imaginem que alegria tão grande quando vejo os meus pais, naquele lugar, naquela situação tão horrível em que me encontrava, e de repente vejo os meus pais. Quando os meus pais olharam e me viram ali, vocês não imaginam que dor tão grande seus rostos revelaram, porque nós lá sentimos e vimos os sentimentos dos outros. Eu vi aquela dor que eles sentiram, aquele sofrimento tão grande. O meu pai começou a chorar tanto, tanto e gritou: Minha filha, oh não, meu Deus, a minha filha não, meu Deus, a minha filhinha não. Então os pais dela viram, né, que o destino dela era ir para o inferno e, e sentiram a dor de ver um filho com uma alma eterna sendo condenado ao inferno, à perdição eterna. A minha mãe rezava, e quando olhou para mim, eu vi a dor nos seus olhos, mas ao mesmo tempo nada lhe tirava a paz e a doçura do seu rosto, nem uma lágrima. Em vez disso, ela levantou os seus olhos e voltou a olhar para mim. Eu compreendo com horror que eles não me podiam tirar dali. Isso só acentuou meu sofrimento, vendo-os ali compartilhando a minha dor, mas não podiam fazer nada por mim. Também compreendi que eles estão ali respondendo a Nosso Senhor pela educação que me deram. E eles eram os guardas que protegeriam os talentos que Deus me tinha dado. E eles, com a sua vida e o seu testemunho, deveriam me proteger dos ataques de Satanás. E deveriam ter alimentado as graças que Deus tinha colocado em mim através do batismo. Todos os pais são os guardas dos talentos que Deus dá aos filhos. Quando eu vi o sofrimento deles, sobretudo do meu pai, eu grito novamente desesperado: Tirem-me daqui! Tirem-me daqui! Eu não tenho culpa de estar aqui, porque eu sou católica. Eu sou católica. Tirem-me daqui. Ela continuava exigindo, né? Eu sou católica, esse lugar Pra não, declarar meu não. direito.
Mas, gente, esse parágrafo final aqui desse capítulo, de novo, volta à questão da responsabilidade dos pais, né? Dá pra dizer que a maioria das pessoas vivem aqui pelo corpo, para ter uma casa, para ter um carro bom, para poder viajar, para poder botar numa escola particular, que vai transformar o filho num esquerdista marxista, para depois ir para uma faculdade esquerdista marxista. E aí você morre e não leva nada contigo. A única coisa que tu tem a oportunidade de talvez levar um dia contigo, ter contigo no céu, é a alma dos teus filhos. A única coisa. A tua família. Mais nada. E quanta coisa E. a gente responde, né? Eu achei interessante, só vou interromper um pouquinho, que é aquela coisa que a gente tem aquela outra ilusão, mais uma, né? Porque a gente é cheio de ilusão aqui na Terra. Eu tô mentindo e nunca vai ser revelado. Os meus pais nunca vão saber disso. Uhum. Só que perante Deus, olha só que legal. Você vai ver toda a sua vida. Só que a sua mãe e seu pai também vão ver toda a sua vida. Não, não há mentira nenhuma. Só que lá vocês não vão quebrar o pau como fariam aqui na Terra, entendeu? Lá isso não acontece. Lá vocês pagam com a alma de vocês no purgatório. Se não cair no inferno. Mas vocês pagam, vocês vão pagar com a alma. E isso é muito pior do que você se emburrar um pouquinho aqui e logo se acertar nessa questão de mentira. Então, não existe. A mentira é uma mentira, bem dizendo, porque não existe mentira aqui na Terra. Não, tudo vai ser revelado. Tudo, 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 tudo. Você não esconde nada de ninguém. E Deus vê tudo a todo momento. Isso que deveria ser preocupante. Então, quando você vai fazer uma coisa errada, você tem que pensar assim: e Deus está me vendo. Pode não ter ninguém aqui, mas Deus está me vendo. Uhum. Depois eu vou ter que responder por isso aqui. Então, se você pensar assim, eu não estou fazendo muita coisa errada, não vou responder, vai responder sim depois. Todo mundo responde. E aqui ela diz, né, que ela vê que os pais delas, eles estão ali no purgatório, respondendo pela educação que tinham dado para ela, né? Então isso não é brincadeira. Ser pai, ser mãe não é brincadeira. Tu não tá aqui pra gerar o teu filho e depois colocar ele numa escola e seja o que Deus quiser. Brincadeira Depois, de boneca. deixa pra de quando ele crescer, ele decide que religião ele vai ser, quando ele vai querer ser batizado, deixa Se ele com ele, quiser, tá? se ele quiser, Se ele se quiser. ele quiser. Porque, o que importa é ser feliz, né? Deixa com ele. Não é assim, gente. É, tá saudável, isso que importa. Tem saúde. Não é assim. Isso aqui é muito sério. A alma é imortal. É a condenação eterna. É o sofrimento eterno ou é a felicidade eterna. Só tem dois caminhos. E a gente tá caminhando em direção a esse lugar agora. Quando a gente morrer, a sua porta vai abrir e tu vai entrar pelo caminho que tu caminhou durante a tua vida. Provavelmente muita gente que tá olhando tá achando, nossa, quanta bobagem numa live só. Né? Não, eu imagino que é assim que o pessoal olha, porque é assim Porque a gente que é eu, assim, né? porque eu olharia dessa Sim. forma, e realmente, né? Credo, quanta imaginação, quantos livros imaginários que essas pessoas têm. Só que não importa se você vai acreditar ou se você não vai acreditar. Isso vai acontecer. É, Então, eu não quero eu, pagar pra ver. eu também não, eu aconselharia você não pagar para ver também, entende? E é uma coisa muito difícil você pegar e mudar agora, porque o pecado, ele é bom. Isso Ele é pode bom. parecer estranho, mas ele é É. muito bom. Então é por isso que você Como é que o peca, diabo. porque É, como é que o diabo ia te atrair pro inferno se ele te oferecesse uma coisa ruim? Tu ia dizer eu não digo pro assim, ó, cara? Tu ia a, falar, a não, eu não ilusão, quero. a ilusão das pessoas que assistem filme de terror hoje em dia é que o diabo vai aparecer com um tridente assim na frente. Vamos É. comigo para o inferno. Aí você vai dizer o quê? Bora lá. Não. Claro que não, né? Você vai correr e vai falar, sai daqui, crê em Deus Pai. Entende? Não. Ó, lógica, gente. Esse é um fundamento, isso. É claro que ele vai vir de mansinho. Bora lá tomar uma cervejinha. Vamos lá, depois a gente vai lá, escuta umas musiquinhas, vamos lá numa festa. Ai, Vamos. deixa os filhos virem até na Ah, frente da TV e tu fica mexendo no celular.
Olha lá, Não jovens, precisa. hoje pode tudo liberado, assim, vai, faz tudo que você precisa fazer hoje, porque não vai ter o amanhã, mas não é amanhã de pecado, né? Você cai no inferno mesmo. Pra Aí vai lá, que ir na pega todo missa? Eu mundo rezo lá. em casa. É, isso é bobagem, isso é coisa de gente velha. Deus E tá no até a meu gente velha coração. já tá se achando jovem que também não tá mais indo na missa, né? Ficou bem interessante também. Assim, por quê? Porque eu vou olhar a novela. Aí, olha só, o que eu achei Meu muito Deus. interessante da novela, principalmente da Rede Globo, isso é importante falar. Porque tudo que acontece na Rede Globo, se você se tocar um pouquinho, quando você liga lá na Globo, não tem nada que preste. Principalmente as novelas. Então, antes de cada programação da Globo, acontece um ritual satânico lá atrás para entrar na sua casa. Aí você vai estar olhando, oh, que bobagem isso, é só uma TV, é só um programa, a guria tá ficando louca. Então tá bom. Aí quando você liga numa novela, o que que tá acontecendo lá? Tá acontecendo um adultério, tá acontecendo uma festa, tá acontecendo 1.500 pecados. Só As que coisas do mundo. esses pecados estão gerando brigas dentro da sua família e você não tá se dando conta disso. E Porque isso vai quando no você pior vê, empresário. porque quando você vê, você já tá perdendo seu marido. Você já tá perdendo a sua mulher, porque a Globo tá mostrando que isso pode. Você Uhum. pode se apaixonar terrivelmente por outra pessoa mesmo estando casado. Então, vai aguçando a mente, porque o ser humano tem problema com a cabeça. Então, a gente tem que tentar se doutrinar. E você ficar olhando bobagem não ajuda. Ainda Não. mais dessas da Globo. E não é fácil se libertar, não é uma coisa fácil. É Não, uma porque luta, é como eu uma disse, luta constante. o Frei mesmo, o Frei Gilson, acho que a maioria conhece aqui. Ele falava, eu era noveleiro, criança, criança, era noveleiro, e ele teve que Mas deixar a novela. quem de nós aqui, a maioria, né, cresceu nesse meio? Nossa, sim, RBD, meu Deus, a mãe falava, não olha essa porcaria. Eu fugia para olhar aquela porcaria. Porque, gente, isso é triste, e é isso que é o pecado é porque você quer aquilo que você não pode. Por que que Eva errou? Por que que Deus falou para ela assim? Não, não pode. Então tá bom, É eu isso vou que eu lá quero. comer aquela maçã. É, então é isso que eu vou querer. Aí a gente tá aqui, né? E você não se acha melhor que Eva, não, porque você faz o mesmo pecado dela todo dia, que é a sua soberba. Você não quer nem admitir que essa live pode ter um fundo de verdade, então é pior ainda. Eu acho que por hoje tá bom, né? A gente já falou bastante coisa. É, então vamos ver um outro dia, porque agora é Semana Santa. Olha, gente, que bom aproveitamento que vocês podem ter. Na Semana Santa, vocês meditem um pouquinho a dor que Jesus passou por causa de vocês. Que mesmo você sendo ateu, ele passou a dor dele por causa de vocês também. Não precisa você acreditar nele, ele sofreu por você também. Com certeza. Isso é. Se podia ter um ato de humildade, então, assim, pensar, cogitar. Ai, então, se realmente existe um purgatório ou um inferno, porque eu fico pensando assim, se Jesus veio para cá, sofreu tanto, deu tanto rebuliço, tem uma igreja católica que é tão perseguida, algum fundo de verdade tem que ter, né? Você tem que tentar pensar por esse lado. Então, à toa não é. Tem padres exorcista? É porque à toa não é. É porque alguma coisa tem. E se você não entende o que, vá pesquisar, vai ler um pouquinho também. Daí a gente conta o resto E na também, se próxima. quiserem a nossa ajuda para alguma coisa, podem nos chamar, né, Laura? A gente Ah, tá claro, aqui se tiver alguma para dúvida, isso. sim. No que a gente puder ajudar, né? Porque É, não se a que a gente gente saiba tudo. souber ajudar em alguma coisa, a gente tá A aqui gente disponível. vai tentar. Vai Mas a tentar pelo gente menos mostrar o pode caminho. pesquisar, tem muitos padres bons que podem ajudar Com vocês também. A certeza. gente consegue indicar também, né? Isso aí. Acho que algum, por perto, pelo menos. Mas então tá, pessoal. A gente A vai ver outro princípio era dia para isso. continuar. É que a gente não sabe ainda. A gente vai ver semana Não. que vem. É? Então Certo? é isso. Então tá, Boa pessoal. noite. Deus Uma boa abençoe. semana. E aproveitem bem essa Semana Santa. Que ela é muito importante. A gente tá É a vivendo um semana período mais muito importante. importante. Do ano. Do ano. Então tá. Até mais. Fiquem Até com Deus mais. aí.